Olá pessoal, bem-vindos ao canal Hernandes Carvalho Lab. Meu nome é João Rodolfo e eu sou aluno de doutorado em Biologia Celular Estrutural. Nossa videoaula de hoje é sobre proteostase ou homeostase proteica. A proteostase é o equilíbrio entre a síntese e a degradação do proteoma celular, que é o conjunto de proteínas expressas em nossas células. Falhas no processo de transcrição ou tradução, mutações gênicas, condições de estresse podem gerar proteínas mal dobradas e com sua função comprometida. Por isso, uma série de vias de verificação e degradação foram selecionadas para limitar o acúmulo dessas proteínas. Exploraremos a seguir alguns desses mecanismos. A sobrevivência da célula depende de sua capacidade em manter suas proteínas funcionais em equilíbrio. De maneira geral, a célula depende de um equilíbrio entre seu sistema de dobramento adequado de suas proteínas, a formação de agregados proteicos e um eficiente sistema de degradação de proteínas, seja pela falha de dobramento correto, por formação de proteínas truncadas ou mesmo por apresentarem vida útil curta. Para falar sobre dobramento proteico, agregação e degradação, nada melhor do que iniciarmos nossa contextualização lá na síntese proteica. Assim que uma sequência peptídica emerge dos ribossomos, ligações não covalentes são formadas entre os aminoácidos, inicialmente entre aminoácidos do domínio N-terminal e em seguida do domínio C-terminal, até atingir o total enovelamento que pode ocorrer após a proteína se desprender do ribossomo. Este processo tende a posicionar a maioria dos aminoácidos hidrofóbicos em seu interior, formando domínios proteicos. Porém, sequências hidrofóbicas podem continuar expostas na superfície proteica. Então, uma série de proteínas chaperonas associam-se a essas sequências e auxiliam na obtenção da estrutura tridimensional funcional, impedindo sua agregação. Mesmo assim, algumas proteínas podem não adquirir sua estrutura nativa. Portanto, para minimizar os efeitos tóxicos de proteínas mal dobradas, a célula faz uso de um sistema de controle que é composto basicamente pelas chaperonas moleculares, que auxiliam proteínas recém-sintetizadas a se dobrarem corretamente, e por dois sistemas de degradação, o sistema lisossomal e o sistema ubiquitina-proteassomo, que promovem a eliminação de proteínas mal dobradas, danificadas ou no fim de sua vida útil. Nós abordaremos esses dois sistemas de degradação com mais detalhes no decorrer desta aula. Vale lembrar também que para ser útil à célula não basta apenas o nivelamento correto dessas novas cadeias polipeptídicas. Elas precisam se ligar a uma molécula cofator necessária para a sua atividade, ser modificadas por proteínas sinases ou outras enzimas modificadoras de proteínas e associar-se a outras subunidades proteicas necessárias para exercer sua função. Mas nesta aula abordaremos somente os mecanismos pelos quais o sistema de qualidade proteico atua para garantir a proteostase celular, não abrangendo, portanto, mecanismos de ativação ou inativação proteica. Para se ter uma ideia, a proteostase é tão importante que, em humanos, a perda da homeostase proteica pode resultar em doenças graves como Alzheimer, Parkinson e diabetes tipo 2. Há indícios também de que o câncer e o envelhecimento estejam relacionados ao desenovelamento de proteínas e à formação de agregados proteicos. O processo de dobramento de proteínas é muito complexo, sendo que a estrutura tridimensional da maioria das proteínas deve ser termodinamicamente favorável. Há uma grande quantidade de conformações e estruturas proteicas até que as proteínas atinjam seu estado conformacional mais estável, de menor energia, ou estado nativo. Para isso, podem ocorrer diversas interações não covalentes entre as cadeias laterais dos aminoácidos, como, por exemplo, ligações eletrostáticas, ligações de hidrogênio e interações hidrofóbicas. Para a obtenção de conformação nativa, a cadeia pode passar por conformações intermediárias instáveis ou culminar na formação de proteínas parcialmente dobradas, ou proteínas com conformação não nativa. Essas proteínas mal dobradas expõem sequências hidrofóbicas ou porções não estruturadas, podendo ocasionalmente gerar agregação proteica, principalmente de agregados amorfos e oligômeros. Há ainda a possibilidade de surgir fibrilas amiloides, caracterizadas pela presença de folhas beta que ocorrem perpendicularmente ao longo da fibrila e estão associadas ao desenvolvimento de doenças como Alzheimer e Parkinson. Mas como o sistema de qualidade proteico controla tudo isso? Como dito anteriormente, a célula utiliza basicamente dois mecanismos para a manutenção de seu proteoma:
as chaperonas moleculares e os dois sistemas de degradação, o sistema lisossomal e o sistema ubiquitina-proteasoma. Iniciaremos pelas chaperonas, que compõem um grupo de proteínas que reconhecem proteínas mal dobradas e auxiliam na obtenção do formato tridimensional funcional dessas proteínas. As chaperonas foram classificadas de acordo com a presença de homologia em suas sequências e muitas delas são induzidas em condições de estresse celular e por isso são chamadas de proteínas de estresse ou de choque térmico, recebendo a sigla HSP, do inglês Heat Shock Protein. Abordaremos alguns membros desse grupo de proteínas a seguir, iniciando pelas HSP70. As HSP70, que são as chaperonas mais abundantes nas células, são responsáveis pelo dobramento proteico, pela translocação de proteínas através de membranas e pela dissolução de agregados proteicos, atuando em conjunto com cofatores como as HSP40. Durante a síntese proteica, as chaperonas que estão livres e associadas ao ATP reconhecem sequências hidrofóbicas, ocorre a hidrólise do ATP em ADP, o que leva ao afastamento de seus domínios e ao fechamento da tampa sobre o polipeptídeo ou substrato, aprisionando-o e levando à sua desnaturação. Este é o estado conformacional representado na imagem A. Com a ligação do ATP novamente, nesta outra imagem, ocorre a aproximação dos domínios e a abertura da tampa, liberando o polipeptídeo. Então, com a liberação do polipeptídeo, as HSP70 ficam prontas para capturar uma nova proteína. Acredita-se que, após a liberação, as proteínas atinjam sua conformação nativa espontaneamente. Porém, podem ocorrer novos ciclos até que a proteína adquira sua conformação nativa. As HSP90 são outro tipo de chaperonas altamente flexíveis e dinâmicas. Sua atividade pode ser regulada por mecanismo de expressão gênica, por substratos proteicos, por cochaperonas ou por uma série de alterações pós-traducionais como fosforilação, sumoilação e acetilação. Essas proteínas atuam nas etapas finais do enovelamento proteico, acoplando-se a regiões desestruturadas e prevenindo sua agregação. Elas são estruturas diméricas, com monômeros alongados e compostas de 3 domínios interligados. Em seu estado não ligado ou aberto, prevalece a associação entre as porções C-terminais com uma molécula de ADP acoplada à sua região N-terminal, dando um formato de V à chaperona. Com a ligação do ATP ao domínio ATPase N-terminal, ocorre a interação entre estes domínios e as HSP90 passam a uma estrutura fechada, circularizada. Acredita-se que esses ciclos conformacionais têm um papel importante na ação desta chaperona. Outras proteínas de choque térmico, as HSP60, também conhecidas como chaperoninas, agem nos estágios iniciais do dobramento de proteínas recém-sintetizadas, assim como no redobramento de proteínas que sofreram desnaturação por algum tipo de estresse. Elas são formadas por 2 anéis heptaméricos de chaperonina Groel e por sua chaperonina Groes, que atua como uma tampa. Internamente, Groel apresenta revestimento hidrofóbico e em seu estado conformacional aberto, não ligado a Groes, Groel captura proteínas mal dobradas. Com o acoplamento do ATP e da Groes, ocorre o fechamento do complexo, exercendo forças mecânicas sobre a proteína internalizada, o que leva ao seu desenovelamento. Com isso, ocorre um rearranjo em Groel, de modo que seus resíduos hidrofóbicos internos são substituídos por resíduos hidrofílicos, o que fornece um ambiente adequado ao enovelamento. A sequência de esquemas a seguir resume o ciclo de reação entre Groel e Groes. Após a internalização da proteína na câmara Groel, 7 moléculas de ATP se ligam a cada uma das 7 subunidades de Groel, levando ao acoplamento de Groes na região superior e promovendo mudanças conformacionais à proteína-alvo. Enquanto isso, ADP e Groes se dissociam do anel oposto juntamente com o substrato ligado anteriormente. O substrato recém-encapsulado fica livre a uma nova tentativa de enovelamento na cavidade Groel, até que ocorra a hidrólise de 7 moléculas de ATP na região superior, o que leva aproximadamente 10 segundos. Então, ocorre a ligação de mais 7 moléculas de ATP na região inferior, assim como o acoplamento de Groes nessa mesma região,
desencadeando a dissociação de GROES da região superior e a consequente liberação da proteína-alvo. Assim como nas HSP90, podem ocorrer novos ciclos até que a proteína adquira sua conformação adequada ou que seja encaminhada para vias proteolíticas. Um outro tipo de chaperonas são as HSP100, que atuam desnovelando e desagregando proteínas, inclusive complexos proteicos do tipo SNER, que são responsáveis pela aproximação de membranas durante a fusão vesicular. Elas possuem 2 domínios ATPases e se organizam em anéis hexaméricos com resíduos hidrofóbicos e aromáticos em seu canal central. Acredita-se que um polipeptídeo, ao ser inserido no canal central, sofra ações mecânicas causadas por rotações nos subdomínios ATPases e que são movidas por hidrólise de ATP. Um papel importante de cooperação desempenhado por essas proteínas na degradação proteolítica é o transporte retrógrado de proteínas mal dobradas do retículo plasmático para a degradação em proteassomos citoplasmáticos, o qual é executado pela P97AA+, também conhecida como CDC48 ou VPC. Aliás, vamos entender melhor como funcionam estes sistemas de degradação de proteínas. Proteínas que não atingem sua conformação nativa, que contêm aminoácidos oxidados ou anormais, ou mesmo que apresentam vida útil curta, devem ser encaminhadas para a sua degradação, ou para o sistema ubiquitina-proteassomo ou para o sistema vacuolar autofágico. O sistema ubiquitina-proteassomo é composto pelas enzimas ubiquitina ligases E1, E2 e E3, que são responsáveis pela marcação de proteínas alvo de degradação, e pelos proteassomos, que são proteases multicatalíticas altamente complexas com subunidades expostas em forma de barril. O processo de ativação se inicia com a enzima E1, conhecida como enzima ativadora de ubiquitina, ligando uma molécula de ubiquitina a um resíduo de cisteína de sua cadeia lateral, criando uma ubiquitina ativada. Então, E1 se acopla a E2 e a E3, as quais constituem o complexo E2-E3 ubiquitina ligase, e transfere a ubiquitina para a proteína E2, ou também chamada de proteína ligadora de ubiquitina E2. Com o complexo E2 ubiquitina ligase ativado, a E3 do complexo reconhece proteínas mal dobradas ou desnaturadas e E2 transfere a ubiquitina à cadeia lateral de uma lisina da proteína-alvo. A presença da ubiquitina na proteína-alvo permite o acoplamento de mais ubiquitinas, formando uma cadeia de poliubiquitina. Com a marcação, entra em ação um proteassomo, que tem a função de degradar um grande número de proteínas, incluindo proteínas com conformação nativa que apresentam sinais de degradação, polipeptídeos não funcionais e proteínas truncadas ou mal dobradas. Eles estão presentes tanto no citoplasma quanto no núcleo das células, e sua regulação é fundamental para o controle de qualidade proteico. Este complexo proteolítico é composto pelo cilindro central 20S, o qual contém atividade de proteases com sítios catalíticos voltados para seu canal central e atua de fato na degradação da proteína, e uma ou duas subunidades regulatórias, a capa 19S. Esta capa atua no desdobramento e na inserção da proteína a ser degradada na cavidade central do proteassomo 20S, com gasto de ATP. Para isso, a capa 19S reconhece a cadeia de poliubiquitina criada na etapa de ativação e a retira do polipeptídeo antes que a proteína-alvo seja inserida no cilindro 20S. A proteína-alvo então é quebrada no cilindro 20S e seus peptídeos são eliminados do complexo proteolítico. Mais um sistema de degradação de proteínas conhecido é o sistema vacuolar autofágico. Este sistema, juntamente com o sistema ubiquitina-proteassomo descrito anteriormente, compõe os principais mecanismos de degradação e reciclagem de materiais das células eucarióticas. No sistema autofágico, grandes complexos proteicos agregados de proteínas e organelas danificadas são englobadas por uma dupla membrana, dando origem a vesículas chamadas de autofagossomos. Estas vesículas são direcionadas ao sistema lisossomal, formando os autolisossomos, onde são degradadas por hidrolases e seus componentes resultantes são reciclados para o citosol. Bom, pessoal, nossa videoaula sobre proteostase chegou ao final. Espero que vocês tenham gostado e que ela contribua para o estudo de vocês. Até a próxima!